Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre metabolismo e saúde. Pimentas, contra o câncer. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo, e hoje quero compartilhar com vocês uma informação muito interessante que encontrei nos círculos de pesquisa relativa aos possíveis benefícios da pimenta, a picante contra o câncer. Quando falamos de pimenta, pensamos em imagens como as dos meus grandes amigos mexicanos que comem pimenta. Sempre que vou ao México, gosto muito de pimenta, mas nunca consegui chegar nem aos calcanhares, nem aos joelhos dos mexicanos. Ou seja, quando eu acho muito picante, eles dizem que não arde nada. E isso é porque meu corpo não está tão acostumado à pimenta como o deles. Os mexicanos eu vejo que eles comem inteiros sem nenhum problema, né? Mas basicamente descobriu-se que a pimenta tem algumas propriedades, que podem ser inclusive anticâncer. Vou um momentinho para o quadro para explicar para vocês. Vejam. Há várias espécies que são benéficas ou que foram descobertas como benéficas para o câncer. Uma delas é a pimenta. O corpo humano possui todas as suas funções vitais e complexas. E quando há a presença de câncer, o que precisamos saber sobre o câncer é que o câncer é, na verdade, uma célula anômala, eterno. As células normais têm um ciclo de vida de 3 meses, ou seja, uma célula nasce, cresce e morre, e o ciclo completo da célula dura 3 meses. Mais ou menos a cada 3 meses você tem um corpo novo. As células que mais duram são as dos ossos, que duram até 1 ano e quarto, mas o resto das células do seu corpo dura 3 meses. Então, a cada 3 meses a pele se renova, cai e sai nova, cai e sai nova, ou seja, o corpo nasce, cresce e morre, nasce, cresce e morre. Agora, há uma característica especial das células cancerosas, que é que as células cancerosas duram para sempre, são eternas. A célula cancerosa nasce, cresce, 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 cresce e nunca morre. Essa é a característica da célula cancerosa. Por isso o câncer destrói o corpo, porque não segue o ciclo de ação normal da célula. Supõe-se que uma célula morra para dar lugar a uma nova célula da nova geração. Então, todas as células nascem, crescem e morrem, exceto que a célula cancerosa nasce, cresce, 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 cresce e não para até destruir o corpo. Então, câncer tem essa característica de que não tem a morte da célula. A morte da célula se chama apoptose ou apoptose. A apoptose ou apoptose, dependendo de qual lado do Atlântico você está, usando o termo, porque de um lado chamam de apoptose e do outro apoptose é a morte da célula, é a morte programada da célula. Ou seja, cada célula tem seu próprio núcleo, com sua própria memória. O DNA, que é a memória celular, é como o plano que determina a vida daquela célula, é como o relógio interno, e essa célula é projetada para nascer, crescer e aos 3 meses morrer. E acabou essa história e vem uma nova. Mas o que acontece? As células cancerosas não têm DNA, apoptose. Então, como não tem apoptose, isso se torna um problema, porque o que elas fazem é destruir, 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 e continuam crescendo até acabar com o corpo, né? Então a ciência busca quais substâncias provocam a apoptose. Por exemplo, sabe-se que o iodo provoca e controla a apoptose. Há outras substâncias que ajudam na apoptose e, portanto, são substâncias anticâncer, né? O que acontece, já se descobriu que a pimenta, né? Por exemplo, há um estudo que se chama As Propriedades Anticâncer da capsaicina. Capsaicina é o nome da substância que tem o calor, que tem a ardência, que é o que realmente queima. Quando você diz que uma pimenta é picante, está falando que ela tem muita capsaicina e já foi descoberto que a capsaicina tem um efeito anticâncer. Este estudo, que foi feito pelo Dr. Clark e seu grupo, foi publicado em 2016 e teve bastante interesse, pacientes de amostra, né? Ou seja, onde basicamente se viu que pimenta pode ser um agente anticâncer. Aqui foi possível demonstrar que tinha inclusive efeitos contra o câncer de mama e outros cânceres como o câncer de próstata, né? Agora, há outro estudo que foi feito na Alemanha que dizia que a capsaicina produz uma parada, que é uma interrupção na célula e causa apoptose, que é a morte.
Isso foi feito pelo Dr. Tönnissen e seu grupo em 2010 na Alemanha, acho que na Universidade de Röger. Então, basicamente, já há vários estudos que apontam para o fato de que a capsaicina, que é a substância, é a substância que faz a pimenta, né? Ser picante ajuda a produzir a apoptose e ao produzir a apoptose acaba sendo anticâncer. Agora, assim como comento isso que em geral a pimenta é anticâncer, quero dizer outra verdade. A primeira verdade que quero lhe dizer para que fiquemos com a verdade é que neste universo não existem absolutos. Um absoluto é algo que sempre está certo, mas sempre há o que sempre está errado. Não existe tal coisa. Sinto dizer isso, mas não há nada que seja totalmente bom nem totalmente mal. Neste universo as coisas não são pretas, nem brancas. São em tons de cinza, mais escuras, mais claras, ou seja, é uma escala gradual. Verdades, né? O que acontece? Por que estou mencionando isso? Porque é verdade que a pimenta, né, tem um efeito anticâncer e temos prova disso. Também já vi na minha própria prática e em outros estudos que há substâncias como a pimenta, que se o seu corpo for intolerante à pimenta, quando você começa a usar pimenta, isso pode produzir o efeito contrário, podendo causar câncer. Há estudos que demonstraram que a pimenta aplicada sobre a pele poderia produzir câncer. Há outros estudos que demonstram que a pimenta ingerida pode parar as células cancerosas no seio. Uma mulher, né? Enfim, o que quero lhe dizer é que se você quer ter certeza de que a pimenta é realmente um bom efeito para você, por favor, pesquise, porque todos nós não somos iguais. Faça uma pesquisa no Metabolismo TV sobre o tema dos alimentos agressivos, tá bom? Até que você não tenha isso, você não vai saber se realmente a pimenta é boa ou má para você. Por exemplo, com a ajuda de um glicosímetro, você pode testar depois de comer uma pimenta, o que seu corpo faz. Se o seu corpo, depois de comer um pouquinho de pimenta, faz o açúcar disparar nas nuvens, você já sabe que seu corpo não a quer. Portanto, para você é um agressor e para outros pode ser anticâncer. Então, isso eu digo a vocês, em honra à verdade. Eu tenho pessoas que tinham a próstata muito inflamada a ponto de um câncer, que já estavam falando em fazer radioterapia lá embaixo, que é um lugar bastante delicado, a próstata, porque os homens fazem isso e ficam totalmente impotentes. E o que encontramos era que era a pimenta. Quando fizemos os testes com o glicosímetro, descobrimos que o que estava causando a inflamação da próstata era a pimenta. A pessoa parou de comer pimenta, a inflamação da próstata desapareceu. Ou seja, o que eu quero dizer é que tudo que brilha não é ouro, né? É verdade que a pimenta tem propriedades anticâncer, mas se você for usá-la, certifique-se de testar se realmente é um agressor para você ou não. E isso eu comento com vocês, porque a verdade sempre triunfa